Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa. Estamos aqui juntos mais uma vez para as curiosidades da TV, no canal do Observatório da TV, falando de um episódio pitoresco da trajetória da Rede Manchete, que saiu do ar há 25 anos, em meados de 1999, quando ela foi vendida, mas depois de algum tempo voltou para as mãos do seu dono original. Vamos lá. Antes de relembrarmos esse momento, eu peço a você, como eu peço sempre, que se não for ainda um dos inscritos do nosso canal, eu espero que até o dia em que o vídeo for ao ar, em relação à nossa gravação aqui, nós já tenhamos chegado a 70 mil membros, como não? Mas se você não for ainda, torne-se. Vamos contabilizar aí para esses 70 mil inscritos no canal. Também deixe seu like, seu comentário, pense com carinho na possibilidade de ser membro aqui do canal. Ative o sininho para não perder nada do que a gente publicar e compartilhe os vídeos do Observatório da TV com o noveleiro, a noveleira, a pessoa que você conhece que gosta de televisão, tá bem? A TV Manchete entrou no ar em 1983 e durou menos de 16 anos. Um pouco antes de completar 16 anos, ela deixou de operar, em 1999, em maio. E teve uma trajetória de altos e baixos, produziu atrações de grande qualidade no jornalismo, nas transmissões esportivas, na teledramaturgia, programas infantis, musicais, uma programação de cinema de grande qualidade, enfim. Mas esses altos e baixos da Rede Manchete, no decorrer desses 15, 16 anos, acabaram levando a uma circunstância muito complicada de saúde financeira, embora, curiosamente, pouco antes dessa venda que nós vamos tratar no programa de hoje, pouco antes dessa venda acontecer, havia ocorrido o maior sucesso da história da emissora, que foi a novela Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, em 1990. Só que, desde o final dos anos 80, a TV Manchete adotava uma prática muito curiosa na venda dos seus espaços publicitários, dos intervalos comerciais, que era vender, no caso agora, em 2024, os intervalos de 2025. E até prometendo que os programas do ano de 2025, que eles projetavam produzir, iam dar X ou Y de audiência. E claro que os anunciantes tinham interesse nesses índices de audiência porque era mais gente assistindo aos anúncios pelos quais eles pagavam antecipadamente. Então, isso criou um problema porque às vezes tinha alguma contrapartida, você tinha que produzir outros programas, criar outros espaços para compensar aquele anunciante por um ibope que você não deu, embora tivesse prometido, projetado, planejado aquele ibope, mas você não entregou esse ibope para o anunciante, que pagou por ele meses antes ou até um ano antes, e fazia com que o valor do anúncio também fosse um para X ibope, outro para Y ibope, enfim. Tudo isso foi fazendo com que a TV Manchete se alimentasse de um dinheiro que ela ainda não ganhou, porque o anúncio que esse dinheiro pagou não foi veiculado ainda. Deu para entender? Isso levou a um problema grave, como por exemplo, durante a novela Pantanal, que atingiu uma audiência muito boa, os anúncios dela haviam sido vendidos, lembrando que nós vivíamos num tempo de uma inflação galopante, uma moeda brasileira muito fragilizada, cruzados novos, cruzeiros, enfim, e os espaços comerciais do ano de 1990, embalado pelo grande sucesso de Pantanal, haviam sido vendidos em 1989 a preços bastante desvantajosos para a TV Manchete. Ela não conseguiu, de um lado, capitalizar o grande sucesso da TV naquele ano e, de outro, aplicar bem, nos anos subsequentes, o dinheiro que efetivamente conseguiu ganhar nesse bom momento. Depois de Pantanal, houve uma produção muito dispendiosa e que não fez nem perto do sucesso dessa produção anterior, Amazônia. E os altos custos
Dessa e de outras operações da TV Manchete fizeram com que em 1992 o proprietário da emissora, o senhor Adolfo Bloch, cedesse a pressões inclusive do governo de vender, se não completamente, parte da emissora. E ele vendeu para um empresário chamado Hamilton Lucas de Oliveira, que era dono da indústria brasileira de formulários, a IBF, que imprimia justamente isso, formulários, canhotos de loteria, vales transporte e coisas assim, e tinha contratos bastante interessantes de fornecimento desses documentos para órgãos do governo. Foi inclusive colocada em xeque a credibilidade dessas relações e desses contratos quando, no fim de 1992, o presidente Fernando Collor renunciou, o governo dele efetivamente acabou. No decorrer desse ano, ocorreu o processo de impeachment do presidente, e inclusive a renúncia dele foi um pouco para tentar refriar as consequências do impeachment, que tudo demonstrava que ia se concretizar, enfim, especialmente manter os direitos políticos, era o que ele pretendia. E a TV Manchete passou para as mãos de Hamilton Lucas de Oliveira, com 49% das ações mais o controle diretivo, gerencial da empresa, em junho de 1992, salvo engano da minha parte. A ideia a partir dali, e outra coisa que fez a Manchete se afundar em gastos, se afundar em dívidas, em problemas financeiros, foi a construção de uma suntuosa sede aqui em São Paulo, no bairro da Casa Verde. Está lá o prédio até hoje, mas, claro, não é mais a emissora, não é nem mais TV. Durante um tempo, salvo erro meu, não é mais, mas durante um tempo foi a sede da Editora Scala, na Avenida Professora Ida Kolbe, aqui na zona norte da cidade. Pois bem, Hamilton Lucas de Oliveira pretendia resolver aos poucos essa questão financeira da TV Manchete, pagando aos poucos também pela parte que ele adquiriu. Houve uma partida inicial de 10 milhões de dólares, de um total de 100 milhões que seriam pagos nos anos subsequentes. Só que para isso era necessário reformular a programação, atingir Ibope, não só manter os compromissos de um Ibope, de uma audiência que foi vendida ainda em 91 no caso, mas fazer dinheiro, retomar a solvência, a saúde financeira da emissora, fazer com que ela desse certo. E para isso foram tomadas iniciativas como exibir programas de dramaturgia de outras emissoras e até de canais estrangeiros, exibidas novelas estrangeiras, como Valéria e Maximiliano e coisas assim, e novelas da TV Cultura, teleromances, Seu Que-Quer, O Fiel e a Pedra, para manter um público de dramaturgia naquele ano de 92 na TV Manchete. E, aos poucos, Hamilton Lucas de Oliveira viu que as dívidas, os problemas da emissora naquele momento eram um pouco mais profundos do que talvez tivesse ficado claro no princípio, ele se sentiu um pouco logrado. De outro lado, Adolfo Bloch e os controladores que estavam do lado dele pregavam, por assim dizer, a verdade dos fatos, etc., até que aquilo chegou ao governo, porque o não pagamento de tributos, salários e coisas assim podia fazer com que a emissora tivesse cada vez mais graves problemas, mesmo sendo administrada por uma outra pessoa e com metade ou quase do seu patrimônio pertencendo a esse outro empresário. O processo de venda da TV Manchete foi contestado por Adolfo Bloch no começo de 93 por conta de conflitos entre quanto ele achava que devia receber e faltava receber e quanto Hamilton Lucas de Oliveira queria pagar, salvo equívoco da minha parte, depois dele se dizer descobridor de mais dívidas e mais problemas financeiros do que acertado quando da venda. Isso fez com que a retomada da Rede Manchete por Adolfo Bloch fosse decidida pelas autoridades em abril de 1993, quando havia funcionários em processo de greve, salários atrasados, com a promessa de que os salários seriam retomados em 30 dias desde que os funcionários voltassem ao trabalho. A TV Manchete voltou com um novo gás e agora com a assinatura Bloch nas suas vinhetas. A administração desse empresário do ramo do jornalismo impresso, principalmente, que viria a falecer em 1995. E Hamilton Lucas de Oliveira deixou de
controlar a Rede Manchete e de ser dono de 49% dela. Isso aí durante cerca de um ano, entre o meio de 92 e quase o meio de 93. Curiosidades da TV hoje, relembrando esta venda da Manchete que foi revertida. Quando ela foi vendida, ou pelo menos metade dela foi, e depois deixou de ter sido. Semana que vem temos um novo encontro. Um abraço para você. Tchau!